Olá, eu sou a Carolina Sato, estrategista de investimentos do Itaú, e este é o resumo da semana do Radar do Mercado nesta sexta-feira, 29 de maio de 2026. Mesmo com a agenda de dados cheia da semana, o conflito no Oriente Médio seguiu em destaque para os mercados. O noticiário, desde o último fim de semana, vem alimentando expectativas por um acordo entre Estados Unidos e Irã, o que possibilitaria a reabertura do Estreito de Hormuz e, por consequência, alívio para preços de petróleo. Os pontos de atrito seguem os mesmos: status do estreito pós-acordo, liberação de ativos bloqueados do Irã, além do programa nuclear do país. Ainda assim, sinalizações de concessões, especialmente do lado americano, têm levado consultores a aumentarem a probabilidade de um acordo no curto prazo. Em reação, o petróleo recuou mais de 10% na semana e negocia próximo a US$ 92 por barril no momento da produção deste texto. Passando agora para o Brasil, na última quarta-feira, o IBGE divulgou o IPCA 15 de maio, que registrou alta de 0,62%, superando a projeção do mercado, que era de 0,57%. Em 12 meses, a alta avançou para 4,64, ante 4,37 no período anterior, superando o teto da banda de tolerância da meta do Banco Central. Do lado qualitativo, a divulgação mostrou uma abertura ruim, marcada por piora dos núcleos de serviços na margem, apesar de alguma acomodação em bens industriais, com a devolução em itens que haviam adicionado maior pressão no início do ano. O dado reforça uma leitura de inflação corrente ainda pressionada e com composição ruim, especialmente em serviços. Já ontem, na quinta-feira, tivemos a divulgação de dados do mercado de trabalho. Segundo a PNAD contínua do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil continuou em patamar baixo, em torno de 5,4% em abril. Enquanto isso, a criação de empregos formais, segundo os dados do CAGED, veio abaixo das expectativas, mostrando desaceleração gradual, mas ainda consistente com um mercado de trabalho apertado. Nesse contexto, vemos aumentos consistentes na renda das famílias. Hoje, por fim, o IBGE divulgou que o PIB brasileiro avançou 1,1% no primeiro trimestre de 2026 na comparação trimestral com ajuste sazonal e 1,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, próximo das expectativas do mercado. A leitura é de um crescimento sólido do PIB, com demanda doméstica mais resiliente. Pela ótica da demanda, o principal destaque foi a recuperação do consumo das famílias, que cresceu 1% na margem, e da formação bruta de capital fixo, com alta de 3,5% após a fraqueza observada no fim do ano passado. O consumo do governo também avançou, 0,4%, mas desacelerando em relação ao trimestre passado, enquanto o setor externo teve contribuição negativa, com exportações em queda de 1,7% e importações em alta de 4,4%, possivelmente influenciadas por plataformas de petróleo. Pela oferta, a agropecuária cresceu 2%, enquanto a indústria avançou 1%, com surpresa positiva em extrativa, e os serviços subiram 0,5%, com desempenho mais contido que o verificado no final de 2025. Para a política monetária, a maior pressão inflacionária que temos observado, em meio a um crescimento econômico sólido, com crescimento acima do potencial e mercado de trabalho apertado, reforça a necessidade de uma comunicação mais cautelosa por parte do Copom quanto ao processo de calibração da Selic. Mas ainda acreditamos que a autoridade monetária tenha algum espaço para cortes de juros, a depender da evolução do cenário à frente. Ainda nesta semana, mas nos Estados Unidos, também foram divulgados dados importantes de inflação e crescimento. O PCI de abril registrou alta de 0,4% no mês, ainda pressionado pelo choque de energia. Enquanto isso, o núcleo do indicador, que exclui itens mais voláteis como energia e alimentação, avançou 0,24 no mês. O resultado ficou abaixo da projeção do mercado, mas com surpresa concentrada em componentes pontuais, sem necessariamente indicar um arrefecimento mais disseminado das pressões. Na métrica anual, o indicador que é referência para o Banco Central americano seguiu em alta, atingindo 3,3%. Na frente de atividade, o PIB do primeiro trimestre foi revisado para baixo, de 2% para 1,6%, na métrica de crescimento anualizado frente ao último trimestre de 2025. A revisão divergiu da expectativa do mercado, que projetava manutenção do ritmo de crescimento
e indicou um ritmo marginalmente mais moderado da demanda doméstica. O consumo arrefeceu, enquanto os investimentos tiveram ligeira revisão altista, ainda suportados pela forte demanda relacionada à tecnologia. A menor contribuição dos estoques também ajudou a explicar a recalibração. Para o Federal Reserve, o mix é benigno na margem, mas, por hora, não altera o panorama para a política monetária. A inflação surpreendeu para baixo, mas segue em tendência altista, enquanto o crescimento moderou, mas continua em ritmo resiliente. Ou seja, no curto prazo, o foco da autoridade seguirá mais concentrado no mandato de inflação. Para mercados, a avaliação é similar, oferecendo algum alívio à curva de juros americana, mas com efeito limitado. É isso por hoje. Voltamos na segunda-feira com mais uma edição do Radar do Mercado, repercutindo a divulgação de uma nova edição do Relatório Focus. Até lá! Bom final de semana!